Você já sentiu seu corpo travar quando o policial passa por perto? Ou quando alguém rico entra no ambiente? Ou quando alguém mais talentoso conversa com você? Esse desconforto muitas vezes tem um nome e se chama inferioridade. Aquela sensação que você sente quando algum famoso está perto de você, sabe? Aquela sensação que você sente quando um político está perto de você, só que ninguém dali é melhor do que você. Só que ninguém dali é inferior de você. E hoje eu vou te mostrar por que essa sensação mente pra você. E como um cavaleiro ou uma cavaleira mantém sua postura sem se sentir inferiorizado. Cavaleiros e cavaleiras. Muitas vezes a nossa mente compara antes de analisar. Você vê uma pessoa mais rica do que você vê uma pessoa que tem um cargo superior do que você, e muitas vezes você olha e você se sente inferior. Porque você pega e olha aquelas pessoas, e olha aquelas pessoas, e você vê os cargos, você vê os status e os resultados daquela pessoa. Confunde a função com o valor muitas vezes, sabe? Então, o que pode existir é uma pessoa que tem um cargo acima de você, um cargo tipo um policial, aí tem um cargo acima, porque ele tem um cargo acima? Para poder proteger todo mundo, etc, né? Mas só que uma coisa é ter o cargo, outra coisa é confundir a função daquela pessoa com o valor dela. Confunde conquista com superioridade. Talvez a pessoa conseguiu R$ 1 milhão, talvez aquela pessoa conseguiu uma coisa que você tanto queria e você se sente inferior, sabe? Confunde a conquista daquela outra pessoa como, ou melhor dizendo, como superioridade. A conquista daquela pessoa você se sente inferior por conta disso. A comparação cria uma hierarquia hoje que não existe. Muitas vezes nossa mente pra gente criando uma hierarquia. Ou seja, você tá aqui, a outra pessoa tá aqui. E você olha com o quê? No caso, a sua mente olha, né? Ela olha a função, o cargo, o status. E você olha, mesmo que sendo inconscientemente, que outra pessoa tem mais valor. Do que, sei lá, que o policial, ele tem mais valor do que você, só porque ele tá naquela postura, só porque ele é maior do que você, sabe? Que ele tem um valor só por conta do cargo. Ou do que a pessoa tem mais valor do que você só por conta que a pessoa tem um talento, sei lá, a pessoa é hacker, a pessoa trabalha, sei lá, na NASA, sabe? Só por conta disso, a pessoa pega e olha como inferior, por conta do cargo, por conta daquela pessoa. Você se sente assim também? Sendo sincero, você se sente assim? Você olha para as outras pessoas, você olha a função e você se sente inferior? Mas, sendo sincero, vamos colocar isso no chão da realidade. Presta atenção. Todos têm 2 braços, 2 olhos e um coração. Ah, mas é aquelas pessoas... Eu tô falando das pessoas que não nasceram com nenhuma deficiência, sabe? Pessoas que, sabe, nasceram tudo ok, entende? Eu tô falando dessas pessoas. Todas as pessoas têm 2 pulmões, todas as pessoas têm 2 olhos, todas as pessoas têm 2 braços, todos se cansam, todos adoecem, todos erram. Você tá entendendo? Você tá entendendo? O rico tem 24 horas, o pobre tem 24 horas. Olha aqui, todos têm 24 horas, como eu disse, né? Todos podem perder tudo, todos podem crescer, mesmo sem tudo ou com tudo, entende? Mas presta atenção, isso também vai entre homens e mulheres. Olha, presta atenção porque é uma verdade que precisa ser dita. Gêneros são diferentes, não hierárquicos. No caso, eu tô falando do homem e a mulher, né? Porque no mundo de hoje, tem pessoa que tem gêneros X, Y, H, TV, sei lá, SDS, sabe? Tem o alfabeto inteiro, né? Tem pessoas que querem ter relações com poste, relações com a parede, né? Mas, enfim, né? As pessoas fazem o que você quiser da vida, né? Mas olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você acha o homem superior do que a mulher e a mulher inferior do homem? Você acha mesmo? Mas só que não é verdade. Vem cá, por acaso o coração é mais importante que o cérebro? Ou por acaso o cérebro é mais importante do que o coração? Por acaso o pulmão vale mais do que o fígado? E o fígado vale mais do que o pulmão? São funções diferentes. São não valores diferentes. Entenda uma coisa, são funções diferentes. A mulher é de um jeito, o homem é outro jeito. Só porque uma pessoa é diferente da outra não quer dizer que ela é inferior. Exemplo, se fosse por conta da diferença, então nenhum homem pode ser superior, porque não existe nenhuma pessoa igual no mundo. Não existe. Não existe uma pessoa que tenha a mesma sabe, impressão digital. Não existe a mesma pessoa que tenha a mesma personalidade. Nunca existiu e nunca vai existir. Você é único. Nunca existiu e nunca vai existir uma pessoa como você, com a mesma personalidade, com o mesmo jeito de agir. O que existe é semelhante, mas semelhante não é igual. Então presta atenção. Você, mulher, cavalheira, você não é inferior do que um homem.
Cavalheiro, homem, você não é inferior do que uma mulher. Vocês têm que compreender isso. Porque você só tem funções diferentes. Eu só tenho funções diferentes, porque a mulher de um jeito, normalmente, ela é mais emocional do que o homem muitas vezes é mais racional, entende? Só porque é diferente não quer dizer que é superior ou inferior. Olha que, como eu disse, são valores diferentes. Mas preste atenção também nessa parte. Talentos são diferentes, não medidas de valor. Você tem que compreender uma coisa, talentos são diferentes, não medidas de valor. Olha aqui, muitas vezes, eu vou tentar te contar uma história aqui, uma analogia, que para você compreender. Vamos dizer que existe uma escola para animais, e vai lá e tem um peixe. E o peixe tem que fazer prova de escalar uma árvore. E ele tenta e não consegue, obviamente, porque não é a função dele. E ele se sente inferior do que uma ave, do que um passarinho. Sabe? Ele se sente inferior. Mas só que a escola nunca ensinou quão belo e quão rápido ele é na água. Entende? O que eu quero dizer aqui nessa analogia é que talentos podem ser diferentes, mas só que eles não medem valor. Porque tem animais que voam no alto, tem outros que voam embaixo. Só que isso não define o valor. Não define o valor dessas pessoas, desses animais, né? No caso, né? Só que uma coisa, outra história que eu vou te ensinar. Te ensinar não, te eu explicar. Tem uma história lá de um passarinho lá que se sentiu triste. Porque ele era pequenininho, ele vivia na floresta, sabe? Era um passarinho pequenininho. Ele se sentiu inferior de uma ave, no caso de um falcão. Ele se sentiu inferior. Mas só que uma outra ave perguntou por que ele tá tão triste. Ele falou que, cara, o gavião é muito melhor do que eu, ele é aquilo ali, sabe? Mas só que disse, olha, mas sem você e sem vocês, passarinhos pequenos, a selva seria muito triste, seria muito silenciosa. Mas só que com seus cantos, a floresta se torna mais viva, se torna mais animada. São graças a vocês que a gente tem um convívio muito melhor, que a gente tem uma vida melhor. O que eu tô querendo dizer aqui, moral que eu tô querendo dizer aqui dessa parte, você pode ter um talento, mas não quer dizer que o outro talento é melhor do que o seu necessariamente. Como assim? Tá, tem talentos que têm valor acima, mas o que eu tô querendo dizer é que se uma pessoa é extremamente um hacker, um hacker muito bom, e você é, sei lá, um lixeiro, você não pode, sabe, a pessoa que cata lixo, você não pode se sentir inferior. Porque o que acontece se sumir todas as pessoas que catam lixo, como é que a cidade fica? Com certeza, com cheiro de perfume ela não fica. Você não pode se comparar a outra pessoa, porque cada um tem o seu brilho único, entende? Cada um tem um caminho que você deve andar. Cada um tem alguns talentos. Outras pessoas já nascem com talento. Outras pessoas nascem já com um dom, né? Que na verdade dom é Deus que coloca talento. A gente pode nascer ou não. Mas não importa. O que eu tô querendo dizer aqui, não se sinta inferior de uma pessoa que tá lá, que sabe, trabalha na NASA e você trabalha, por exemplo, no supermercado. Não se sinta inferior, porque esses cargos, um cara pode ganhar mais, outro pode ganhar menos. Mas só que isso não quer dizer que você é inferior. Não quer dizer que você não é capaz, entende? Outra coisa aqui também. Autoridade não torna alguém maior como pessoa. Presta atenção. Só porque uma pessoa é policial não quer dizer que ela tem um valor maior do que você. Olha aqui. Riqueza não torna alguém mais digno. Porque muitas pessoas falam assim, ó. Nossa, rico é tudo desonesto. Rico é tudo coisa ruim. Que o dinheiro manipula as pessoas, né? Mas eu te falo uma coisa, o dinheiro não manipula as pessoas, elas só mostram quem é a pessoa de verdade. Quem foi a pessoa mais rica do mundo, né, mais da Bíblia, né? Rei Salomão. E quando o diabo quis tentar Jó, ele deu mais dinheiro ou tirou o dinheiro dele? Entende? O que eu tô querendo dizer aqui é que autoridade e riqueza, elas não definem o valor. A farda, cargo e dinheiro não definem a essência. Não olhe ninguém de cima para baixo, mas nem de baixo para cima. Mas presta atenção nessa parte, porque essa parte vai ser muito importante. Vamos para o ponto mais que aprisiona agora, porque aqui tem uma chave de sabedoria que você precisa ver. Ou melhor, você precisa ouvir, né? Só entenda esses pontos de uma maneira um pouco mais rápida. A inferioridade, ela muitas vezes faz você falar menos do que pensa. Você tá lá no trabalho, você fala menos do que pensa, porque, sabe, você sente que a sua opinião, a sua ideia não tem valor. Você aceita muitas coisas que não deveria aceitar, porque dizem que se você não tem essa vida, se você não é assim, você não merece nada, você tem que viver rastejando. Você muitas vezes ri para agradar as outras pessoas, muitas vezes você se faz, sabe, como posso dizer, de bobo, sabe, se inferioriza, deixa as pessoas te inferiorizar, porque acredita que você é inferior do que a outra pessoa.
Muitas vezes as pessoas se diminuem antes de tentarem se diminuir. E muitas vezes perde a esperança antes mesmo da conversa começar. Só que eu tenho que falar uma coisa. E essa coisa que eu vou falar não é da minha cabeça. Tá na Bíblia. Na Bíblia, e depois eu tenho que olhar, depois eu coloco o versículo aqui, mas na Bíblia diz que uma pessoa, presta atenção, uma pessoa vale mais do que todos os tesouros da terra. Vou repetir. Essa frase de sabedoria. Uma pessoa vale mais do que todos os tesouros da terra. Você entende? Esse é o valor de um filho de Deus. Todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Por que não são filhos de Deus? Porque os filhos de Deus mostram, refletem Jesus Cristo. Seguem os valores bíblicos, seguem o que Deus fala que é certo. São pessoas que não escondem a luz. Na verdade, a luz que Deus deu para ela. Na verdade, elas mostram essa luz. E essa luz incomoda o quê? As sombras. Muitas vezes essas sombras são pessoas, muitas vezes pessoas hienas, né? O que são pessoas hienas? São pessoas lá que comem bosta, que fazem sexo uma vez por ano e ri. E fica rindo. E do quê? Ninguém sabe. São pessoas lá medíocres. E você, deixa eu falar uma coisa. Deus não criou para você viver rastejando. Deus criou para você voar, subir cada vez mais alto. Deus não criou para você ser pobre, fracassado, medíocre e viver a custas das outras pessoas. O que Deus quer é que você viva feliz, que você tenha abundância. E sempre com essa sensação essa sensação de superioridade, quando você chega perto de um policial, faça isso daqui, ó. Refala isso aqui mentalmente. Eu não sou inferior. Cancela. Porque você não é inferior das outras pessoas. Entende? O Deus fez o homem e a mulher, mas só que não disse que o homem é melhor do que a mulher ou é melhor do que o homem. O que Deus diz é que os homens, né, a humanidade, homens, né, humanidade, tipo, homem e mulher, são superiores aos animais, porque eles foram feitos para dominar os animais. Mas olha aqui, você é um animal? Não, você não é um animal. Você, cavaleiro e cavaleira, é uma pessoa que luta, que batalha. Então toda vez que chegar perto das pessoas, de um rico ou de uma pessoa famosa, não se sinta inferior, não deixe essa sensação permanecer no seu coração. Fale mentalmente, cancela. Eu não sou assim, eu não sou inferior, cancela. Sabe, pede para Deus lavar o seu coração que você chegar perto dessas pessoas, mas não se sinta inferior. E presta atenção aqui, cavaleiro e cavaleira. Vocês nunca devem se diminuir para as outras pessoas. Os cavaleiros e cavaleiras, eles sabem quem são de verdade. Você não precisa provar valor para ninguém. Você não precisa se curvar diante de qualquer um. E você precisa entender que postura não vem de cargo. A postura vem da consciência. Olha aqui. Então, disse Deus, façam o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. Só porque não existe pessoa superior de você, não quer dizer que você tem que tratar todo mundo bem, da mesma forma cada um. Você não deve ser bonzinho com todos e nem deve ser bonzinho, na verdade. Você deve ser bom, independente do cargo. E eu explico melhor nesse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.